Você sabe que você fez o negócio direito, mas você é traído pela própria ideia que você tem de que você não funciona direito. Fiz tal coisa, falei tal coisa, e alguém vem e diz, faz assim, você não fez tal coisa, você não falou tal coisa. Você se põe em xeque, não sei o que eu fiz, será que eu falei? Você desconfia da sua própria memória, você desconfia da sua capacidade de fazer, você se coloca em xeque o tempo todo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está vendo esse conteúdo, mas você está na JGTV, o seu canal de entretenimento. Aqui também tem entretenimento, tá, gente? Empreendedorismo, desenvolvimento humano. Vamos falar hoje aqui com as meninas. Hoje é dia de Juntas e Geniosas, a nossa reunião de pauta, as meninas da área de comunicação aqui todas reunidas. É o primeiro set de 2026, primeira gravação que a gente vai fazer esse ano. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. De todas nós, para todos vocês. Bom, antes da gente começar, qualquer coisa, já vou falar, eu sempre esqueço, as meninas me lembram aqui. Curte, comente, assiste, compartilha, enfim, ajuda a viralizar os nossos vídeos, maratona o canal, a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês, certo? Posso fazer um adendo? Se Pode. Curtiu, se gostar do corte, assista o episódio inteiro. Sim, sim, porque às vezes os cortes, né, geram muito mais movimento, né, do que o episódio, e o episódio é tão rico, gente, tem tanta coisa pra gente discutir, pra vocês curtirem aí. Bom, mas vamos falar dos temas dos blocos que a gente vai tocar hoje, né, meninas? Vamos lá. Tem pautas para todas nós. Nós vamos falar de desinformação em ano eleitoral, deepfake, fake news, efeito Dunning-Kruger, que é esse viés cognitivo que a gente tem, que a gente sempre acha que a gente sabe mais do que realmente a gente sabe sobre um tema, que a gente tem mais competência sobre aquele assunto, enfim, vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre produtividade, trabalho e TDAH. Aqui nós temos duas pessoas com muito lugar de fala. Sobre as três coisas. Produtividade, porque a gente produz muito, né, Paulinha? Pra caramba. Sim. Produtividade, trabalhamos pra caramba. E TDAH, que a gente tem bastante também. Vamos falar sobre violência contra mulheres e vamos tentar dar um olhar diferente. Se falou muito sobre violência, né, contra mulheres devido aos últimos números que foram divulgados e tal, mas vamos tentar esmiuçar aí um detalhe, uma coisa sutil aí que vem acontecendo para a gente entender onde essa violência começa, de que forma a gente pode acabar com isso, onde a gente pode interferir para mudar essa questão que cada vez mais mulheres enfrentaram ao longo dos séculos todos por aí. Vamos começar o primeiro bloco, então? Vamos falar de desinformação? Vamos começar? Vamos. Muita coisa para falar, né? Sobre esse tema. Vamos informar bastante sobre desinformação. Eu acho que a gente pode começar por alguns dados, né? Recentemente saiu uma pesquisa chamada Brasil no Espelho, com parceria da Ecoeste e a Globo. E o estudo teve umas 10 mil entrevistas investigando valores, crenças, medos e contradições dos brasileiros, né? E aí tem uma discrepância absurda entre, se não me engano,
se eu não me engano, acho que estava em torno de 1 ponto alguma coisa, o tanto de gente que acredita que sabe sobre determinados assuntos, quando na realidade essa pessoa sabe, 0,8 alguma coisa a quantidade de pessoas que realmente sabe sobre aquele determinado assunto. É uma discrepância absurda quando se fala de economia, quando se fala de política, quando se fala de assuntos no debate público, enfim. E tem uma outra pesquisa ainda sobre fake news, gente. Além da pessoa achar que sabe o que ela não sabe, tem um estudo aqui dizendo que quase 90% dos brasileiros, uma pesquisa do Instituto Locomotiva de 2024, quase 90% dos brasileiros admitem que já acreditaram em fake news, né? 62% dizem que confiam na própria capacidade de identificar notícia falsa. Então, alguma coisa não bate, o número não funciona muito bem. E 72% dos brasileiros, segundo o Data Senado, já viram notícias que pareciam falsas nas redes sociais. Então, assim, tem notícia falsa pra cacete, né? Sim. Enfim. Falando de um pouco de efeito Dunning-Kruger, né? Essa questão do sujeito achar que sabe mais do que ele sabe. Quanto que opinião, gente, porque isso é um efeito direto, né, do Dunning-Kruger, a pessoa opinar e sem base nenhuma. Quando que a opinião nesse contexto virou sinônimo de conhecimento nessa nossa sociedade? Vocês conseguem identificar esse ponto? Então, eu acho que o grande problema é esse. Não existe sim uma falta de conhecimento, porque hoje em dia a gente sabe um pouquinho de tudo, a gente não se aprofunda muito em nada porque é muito estímulo, muita informação, então a gente realmente não consegue. E virou realmente uma dinâmica isso, um fenômeno você pegar pequenas migalhas de cada coisa e dizer que você sabe, não é verdade. Né? Por isso que a gente falou aqui no começo, a gente assiste um episódio completo, não só os cortes. Exatamente. Você só vê um lado da coisa, né? Não vê ele inteiro. E aí eu acho que o que complica é a pessoa criar, criar uma opinião em cima daquilo que ela está vendo, sendo que tudo é recorte, tudo tá picado, tudo tá recortado. Então, como que você consegue ter uma visão crítica, né? Ter uma opinião realmente assertiva? Não estou dizendo que um é errado, outro é certo, não, mas você realmente elaborar uma opinião que possa ser assertiva dentro daquele contexto, se tudo está picado, tudo está recortado. Porque o conhecimento, né? Antigamente, o que quando você era considerado que você tinha o conhecimento, né? Por exemplo, você tinha que ter uma faculdade, você tinha que ter uma especialização, que nem os jornalistas. Você tinha que decorar a Barça. Você tinha... a britânica. Você era uma pessoa especialista, ou que nem economia, a gente já tratou aqui de assuntos. O jornalista que ia atrás do assunto, trazia coisa, ou vários lados da coisa, né? Mas agora não, Agora, não sei exatamente a quanto tempo, mas a gente sabe que as redes sociais ajudaram muito, né? As pessoas a serem sabe tudo. É aquilo, né? Você lê um pouco daqui, um pouco dali fragmentado, já pega uma opinião tendenciosa, acha que sabe de tudo e não vai atrás de uma fonte, não vai atrás de uma coisa. E às vezes até banca isso, né? Não desfaz a sua opinião, né? É muito impressionante, né? Porque as pessoas não vão atrás da informação. Não vão. Isso é mais impressionante. Vocês sabem que eu gosto de conversar na internet com as pessoas. Conversar. Eu gosto porque eu acho que é importante a gente, né, deixar lá tirar o rastro da fake news, né? Então, trazer informação, né? Eu tenho isso como premissa, assim, que às vezes cansa e às vezes eu também me esgoto, porque é muito difícil hoje em dia, justamente por isso. As pessoas estão lá respondendo com a maior, né, como se soubessem tudo, e aí você coloca um argumento, e aí muitas vezes vai para o xingamento, porque as pessoas perdem até a capacidade de contra-argumentar, porque elas estão baseadas em mentiras, assim, né? E elas não sabem o que elas estão falando. Então, e é isso. E aí, assim, gente, hoje um Google, né? A gente vai falar um pouquinho depois de como fugir um pouco disso, mas tem formas da gente rapidamente conseguir informação, né? O duro é quando as pessoas estão imersas num contexto
né, polarizado, e não precisa nem ser só sobre política, tá, gente? Isso pode acontecer em diversos movimentos, diversas vertentes aí do nosso... Aliás, tudo hoje em dia é polarizado, né? Não, as pessoas, elas aderem a um comportamento de seita em relação às suas próprias crenças, e aquilo fica muito difícil, quer dizer, você diz, mas o Google diz, mas a pesquisa diz. Se o cara achar que aquilo é comprado, se o cara achar que aquilo tem qualquer coisa que não condiga com seus próprios valores, ele não vai arredar o pé daquilo que ele acredita, ele vai dizer, não, mas isso aí, tudo bem, estou checando no Google, mas... eu não acredito no que o Google está me dizendo, né? Eu não acredito no que a IA está me dizendo, eu não acredito na Globo, eu não acredito na Record, enfim. Eu acredito que a rede social trouxe uma coisa pra gente, que a rede social ela não é para informar, ela é para engajar. Então a gente vive nessa busca por engajamento. E aí a opinião, ela vira identidade. Sim. É uma coisa assim, a ser defendida a qualquer custo, sem você só tá ali para responder, você não tá ali para escutar. Uhum. E aí qualquer discordância daquilo que você, dentro da sua bolha, né? Porque você também, a coisa da busca por informação, a gente tem visto, tem até discutido aqui também em outros episódios passados, que a gente acaba ficando dentro de uma viés bolha, de confirmação, né? Fica dentro... É isso, a pessoa só quer confirmar aquilo que ela acredita. E às vezes, muitas vezes ela até sabe. Nem é tão verdade assim. Muitos influenciadores fazem de propósito. Gente, é método, né? É um método usado. Inclusive, teve a história da Cambridge Analytica, do Steve Bannon, e aí eles têm como premissa essa coisa de jogar muita informação, inclusive para as pessoas ficarem confusas, para ter muita, né, desacreditar instituições, institutos de pesquisa, sei lá, uma série de coisas jornais, na mídia e tal, para justamente deixar as pessoas confusas. E aí elas ficam, né? Então, a própria mídia método. ficou descredibilizada, porque aí vem também a coisa do viés. Tal canal é enviesado para tal coisa, Exatamente. Outro canal é enviesado. Então... Quer dizer, o viés, ele sempre existiu, né? Quer dizer, empresas jornalísticas têm o seu viés, comentaristas têm os seus vieses, pensadores têm os seus vieses. Mas a questão é a seguinte, você conviver com os diversos vieses e assim, construir conhecimento a partir de fontes primárias de informação. Né? Que hoje o que a gente faz? A gente ouve um comentarista e toma como verdade aquilo que o comentarista diz. Ninguém consulta uma fonte primária. Né? Por que a gente... Isso é uma pergunta que eu faço para a Paulinha. Por que a gente confia tanto na própria opinião sobre economia política, costumes, e assim, sem consultar nenhum dado primário? Né? A gente tem certeza de que a política tá, desculpa por expressão, gente, tá uma merda, a gente tem certeza de que a economia tá toda errada, mas o que você entende de economia? O que entende de economia? E e aonde eu vou me informar? Eu vou me informar em Unipeia, por exemplo, aqui da USP, do Instituto de Economia, de Pesquisa Econômica. Assim, não, eu vou, né, tô me informando pela Miriam Leitão ou na Jovem Pan News, pelo comentarista da Jovem Pan News. Enfim. Essa questão, essa justamente é o objetivo, é deixar a gente confuso, para a gente não saber mais em que a gente está acreditando. Pois né? E essa questão da gente confiar muito, eu acho que tem a ver um pouco com a forma que a gente se informa hoje em dia. Então, muitas vezes, a gente se informa por influenciadores. São rostos conhecidos, que a gente vê todo dia, que geralmente a gente tem uma questão emocional envolvida ali. Então, a gente... São os chamados newsfluencers, né? São os influencers de notícias. Exatamente. Que é, assim, a maioria não temos dados, mas, assim, a gente sabe que as pessoas estão se informando por esses canais, né? Então, o que a pessoa falar, e assim, obviamente não é o nosso caso aqui, né, que a gente até tem um modus operandi do jornalismo, de pesquisa, de ir atrás, e a gente acaba fazendo isso, mas as pessoas, no geral, elas não têm tempo para ir pesquisar em várias fontes e tal, então, como tem o rosto conhecido, e a história do WhatsApp também, né, como vem, o WhatsApp, ele dissemina muita informação falsa, porque ele vem
de canais que a gente confia, que geralmente é família, amigos e tal, né? Que geralmente não checa nada. Então, exatamente. É E aí, do repasse. Né? é o repasse do repasse que vai se, né, proliferando, assim, numa velocidade absurda, né? Então, tem isso. E a fake news, hoje em dia, com IA, né, gente? A gente tem IA hoje aí, rolando solta. Tá cada vez mais difícil, assim. Você distinguir o que é distinguir real, o que é real e o que não é. Se tá pra gente que tem esse, né, esse já costuma fazer isso, né? Imagina para a população geral, assim, que não tem essa, né, que não costuma fazer isso e tal. Então, tá bem complicado, né, hoje em dia, assim, e pensando em eleições ainda, né, que a gente tem aí pela frente, fértil, a gente nem imagina o que vai acontecer, né? E eu recebi, vocês devem ter recebido alguns vídeos de pessoas alertando para IA agora nas eleições, né? Pessoas fazendo várias personas ali, né? Se passando como pessoas conhecidas. E vou falar aqui, Bolsonaro, Lula, Tarcísio, todos ali no mesmo vídeo para provar, para não acreditar, porque pode ser fake news. E eu achei até aqui, né, que vocês falaram aqui, a Ju falou de 72%, né? Sim. Eu acho que se refizer essa pesquisa vai dar mais, porque eu acho que agora é muito mais coisa gerada por IA, tudo. O fake news tá bombando, assim, tá uma coisa, um ritmo desenfreado. Então, mas como quebrar essa convicção? Porque eu acho que é aí que tá. As pessoas elas ficam com uma convicção muito latente, assim, né? E tem uma outra coisa também, né, gente, que você falou de identidade, né, nas redes. Tem uma questão que quando que a história da Terra plana, a história de muitas teorias que chegam assim, vem um outsider, né, nas redes sociais falar de alguma coisa diferente, esse cara ganha uma atenção, né, absurda. Então, esse cara já tá ali alimentando a sua identidade, criando a sua identidade e alimentando esse ego nas redes sociais, enfim. E as pessoas, vai criando vai se criando uma coisa ali em volta de pessoas também que se identificam e que se sentem ali, tem aquela sensação de pertencimento àquele grupo, aquela coisa, e isso atrás de um outsider, atrás de alguém que simplesmente, mas eu acho que não é assim, e sai falando bobagem. Sim. Pode-se falar qualquer coisa hoje na internet que vai te ouvir. Sim. E pode ser que isso vá à frente, né? Mas eu acho que é a coisa do pertencimento mesmo. A gente veio falando do ensaio sobre a cegueira, do Saramago, né? Eu realmente vejo a sociedade muito... Tudo bem que o livro fala de questões mais profundas, éticas, políticas, sociais e tal, mas na linha rasa, assim, é muito isso, assim, é o cego que não quer ver, é isso, assim, eu acho que o ensaio sobre a cegueira fala isso, é o cego que não quer ver. E você falou de uma coisa importante também, que é a questão emocional que as mensagens de internet trazem, né, que as plataformas digitais, elas não querem necessariamente transmitir a verdade, elas querem transmitir o que traz engajamento, e o que traz engajamento geralmente cola com uma emoção ali da pessoa, né? Então, o conflito, por exemplo, gera engajamento. Exatamente. Então, você está lidando muito mais com os conflitos ali na rede do que com a verdade, com a busca pelo equilíbrio, pelo equilíbrio de informações e de opiniões. As pessoas não querem equilíbrio de opinião. Quanto mais conflito, melhor. Exatamente. Então, assim, muitas vezes, como eu já falei, né? As pessoas sabem que é mentira, sabem que está acontecendo que está transmitindo uma mentira, mas aí ele ficou confortável no meu viés de confirmação, então eu vou repassar. E dane-se. E na sua pergunta, na minha opinião, eu acho que isso se quebraria, eu acho que talvez se quebre, aliás, na exaustão. Eu acho que quando as pessoas ficarem exaustas de tanto conteúdo falso, de tanto errar, ser passado para trás, talvez comecem a
ver menos. Mas você acha que isso pode realmente acontecer? Eu acho. Porque a fake news acontece desde a grávida de Taubaté, gente. Vamos combinar Mas aqui? é diferente, né? É Eu acho diferente, que o alcance é meio cada vez maior. É, eu acho que é O isso. alcance é cada vez maior. Mas eu acho que, assim, há um movimento de vintage, de retrô dos jovens, alguma coisa assim. Tem muita gente que está abandonando um pouco as redes sociais, ficando menos no WhatsApp, ficando menos conectado aos poucos. Eu acho que talvez, né? É a minha opinião. A pessoa tem que ser enganada, tem que ser passada para trás, tem que ficar estafada de fake news, de IA para poder começar a ficar esperta, talvez, e olhe, né? Mas eu não acredito que isso esteja dentro de uma massa majoritária. Nunca tá, né? Eu vejo isso, por exemplo, numa minoria que já vai buscar o pensamento crítico. A minha filha, por exemplo, ela estuda ciências sociais. Então, ela está dentro de uma bolha que força ela a ter um comportamento diferente, aí buscar informação social, política mais aprofundada, enfim, né? Sem esses recortes aí de memes, de virais, né? Então, ela realmente, eu acho que dentro da bolha da juventude que ela está inserida, eu acho um comportamento bacana, assim, mas isso para mim é um mínimo do mínimo. Mas eu acho... E outra coisa também é assim, é o tempo que isso vai levar até produzir alguma mudança, né? Quer dizer, pode haver um movimento, pode ser um movimento até maior do que a Glaucia acredita, do que você acredita, enfim. Mas o tempo que isso vai levar para se modificar, na velocidade com que a informação falsa se propaga hoje, na velocidade que os outsiders se proliferam nas redes, eu acho que tem um tempo importante ainda para acontecer alguma coisa, né? Mesmo porque isso está ligado a uma questão financeira muito forte, né? Então, as plataformas não querem parar de ganhar dinheiro e não vão querer tão cedo, Não vão né? querer tão cedo. Isso para dizer o mínimo, não entrar tão fundo nessa questão. Sim, exato. Eu, infelizmente, tô dentro da premissa do Nelson Rodrigues lá, que ele fala que os idiotas vão dominar o mundo. Mas eu acho Não, Eles vão dominar? ele tem uma frase ótima. que já dominam. Ele tem uma frase ótima que fala: os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. São muitos. É verdade. Agora tem um caminho, né, gente? A gente está aqui discutindo o lado ruim, discutindo caminhos. Tem um livro, é um livro que está na cabeceira na minha casa, chama-se Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Eu preciso ler aqui o título em português, porque o que a gente tem lá está em inglês. Mas é do Hans Rosling, ele é um médico sueco, né? E ele fala sobre essa questão de todo mundo, isso é um fenômeno global, isso não é Brasil, isso é o mundo inteiro. Das pessoas, ele fala sobre esse fenômeno das pessoas acharem que sabem muito e não, na verdade, saberem muito pouco, quando ele traz, por exemplo, dados estatísticos sobre violência no mundo inteiro. Muita gente acredita que o mundo hoje está muito mais violento do que era, por exemplo, na Idade Média, e não. Por mais que hoje a gente tenha 8 bilhões de pessoas no mundo, você tem muito menos violência do que, né, nos tempos mais antigos, né? E ele propõe uns caminhos aqui para a gente ter, de fato, opiniões baseadas em verdades, né, em fatos. Ele propõe uma coisa que é o seguinte: o primeiro ponto é controlar os nossos instintos, né? Por exemplo, o instinto da negatividade. A gente tem um viés de ser sempre negativo sobre as questões da sociedade, sobre as nossas próprias questões. O instinto do medo, a gente tem sempre um instinto de proteção, né, em relação à espécie, em relação à nossa individualidade posta de frente com outras pessoas e de frente para o mundo. A gente tem essa questão da urgência, a gente tem um conceito de urgência que a gente... informação que chega... Que vai resolver um problema rapidamente, a gente tende a absorver essa informação, quer dizer, que a gente pensa que vai resolver, né? Soluções simples para problemas difíceis. Que a gente pensa que aquilo vai acontecer rapidamente, que vai solucionar tudo rapidamente, a gente tende a assimilar mais fácil essa informação e a gente tem que combater isso. Tem uma outra questão ainda, que é a questão da nossa...
da generalização, né? A gente tem uma tendência a generalizar, pegar a parte pelo todo e dizer, todos os políticos são, né, corruptos, todas as mulheres são prostitutas, todos os homens são vagabundos, enfim, a gente tende a fazer essa generalização. E quanto mais a gente evitar cada uma dessas coisas, mais fácil a gente vai conseguir opinar com base em uma informação correta, né? E aí, assim, entender as nuances, né? Quer dizer, nem tudo é preto, nem tudo é branco, o mundo não se divide entre rico e pobre, entender que tem sempre uma zona cinzenta na informação. Então, assim, porque a direita é ruim, porque a esquerda é ruim. Não, mas espera aí, o que a direita fez, o que tem de bom, o que a esquerda fez, o que tem de bom. A gente ter sempre essa preocupação em dosar, em medir, enfim. Então, esse é um caminho, né, a partir de toda a informação que chega para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, do instinto do medo, né, que eu acho que é onde a Paulinha estava comentando a questão do Steve Bannon, a questão de você bagunçar o coreto nas redes sociais para derrubar instituições, enfim. Eu acho que essa questão do medo que a gente tem talvez seja o principal instinto que a gente tem que combater, né? A gente tem medo por quê? Né? A gente tem medo da esquerda por quê? A gente tem medo da direita por quê? O que vai acontecer? Vamos racionalizar isso. Chega uma notícia para você, porque o Pix vai ser taxado a partir de 5 mil. Tá, aí você, o Pix vai ser taxado a partir de 5 mil. Gente, você manda Pix de 5 mil? Né? Você tá com medo por quê? Por que você vai compartilhar isso? Vamos ver direitinho o que está acontecendo. Né? Então, o Hans Rosling, ele propõe esse caminho, né? E que eu acho que pode ser uma proposta aí para a gente começar a pensar opiniões baseadas em fatos verdadeiros, né? E aí, sempre aquelas coisas práticas, né, meninas? De checar tudo que chega pelo tio do WhatsApp, tudo que... Exato. Eu fiz aqui alguns hábitos que eu tenho, que eu queria compartilhar, depois vocês, né, compartilham também o de vocês. Mas, assim, um resuminho prático, né? O que a gente pode... Dicas para sair da desinformação, né? Acho que o primeiro ponto é desconfiar sempre de tudo, de todas as informações, o que vem, né? E checar. Sempre que possível, procurar fontes primárias de informação, a Jussara já falou isso. Pesquisar em 2 ou 3 sites de notícias mais tradicionais, justamente por causa dos vieses que a Jussara comentou, que cada um tem o seu, e aí também comparando informações, né? Desconfiar de títulos muito chamativos e muito adjetivados, que geralmente esses títulos não são jornalísticos. É bait, gente, clickbait. E eu acho que é importante fazer uma autorreflexão também, né? Da nossa vontade de acreditar naquilo. Então, assim, será que é mais vontade de acreditar do que realmente é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho. E acho que complementando também, pelo que a Jussara trouxe aqui, eu tenho também os meus veículos de comunicação que eu prefiro, que tem os meus viés e tal. Mas é importante, de vez em quando, a gente ir lá dar uma olhadinha no que os outros estão falando. Sim, sair da bolha, né? Sair da bolha, entender o que está acontecendo, porque a gente, numa bolha, realmente fica mais cego. A gente está achando que uma coisa está acontecendo e só aquilo está acontecendo. E, na verdade, quando você vai ali, você vê que não é bem assim, né? Então, é muito importante ouvir o contraditório, o que estão dizendo do outro lado, o contraditório e tudo mais. Estar aberto, né? Eu ia complementar falando exatamente isso. Na sua listinha eu ia complementar isso. Escute a opinião contrária à sua. Com calma, com respeito. E escute, né? Mesmo, faça a escuta ativa. É. Porque eu já tive situações que eu tinha uma convicção e que eu realmente fui escutar e fui estudar o tema que estava sendo proposto ali para mim, e eu demorou, não foi uma coisa assim, nossa, eu mudei de opinião na mesa do bar, não foi. Mas, e o que foi mais legal é que eu cheguei para minha amiga anos depois e falei assim, sabe aquilo que a gente discutiu tal dia? Então,
Você tinha Agora razão. eu acredito. Foi muito legal, assim, porque... E é bom mudar de opinião, né? E às vezes tem ouvir, problema nem, nenhum, né? nem precisa ouvir para mudar de opinião, é ouvir para ouvir mesmo, para entender que existem outras formas de ver o mundo e outras perspectivas também, né? E você pode, inclusive, não mudar. Tem uma frase de uma música do Raul, toca Raul, que Ela tá toda citando Cheia de citações hoje. é um mantra de vida pra mim, assim, de verdade. É do meu amigo Pedro lá, que ele fala assim: tente me ensinar das suas coisas, que a vida é bela e a guerra é dura. Mas se não puder, cala-se a boca e deixa eu viver minha loucura. Então, eu dou espaço para você tentar argumentar e me convencer. Mas também, se você não conseguir, continua me respeitando, porque a gente botou... Isso vai gerar um corte tão legal. Mais uma polêmica do arroz, gente. Um meme polêmico aí. Não, muito bacana. E uma coisa que eu acho que é interessante os antigos alienados, né, eram os caras que eram desinformados. Hoje os alienados são as pessoas que estão numa bolha, né? Então não é porque você está se informando que você não é alienado. Você tem que pensar sobre isso, né? Você pode estar se informando da forma errada, numa fonte não primária, com total viés de confirmação a todos os seus conceitos, crenças e enfim, e preconceitos, né? Que é pior. Porque agora, qual é a fonte, né? Essa é a questão. Não é mais a Bárcia britânica, ficou mais complexo. Ficou. Qual é a sua fonte, né? Que por um lado democratiza as coisas e por outro deixa todo mundo maluco. Porque qualquer um pode ser a sua fonte. Qualquer um. Até um cachorro falante, que é a IA, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Assim, um nível bem besta de exemplo. Qualquer um pode ser sua fonte. E você pode acreditar. Os influencers de IA, né? As personas que estão... Você pode acreditar, entendeu? Pode... E aí uma coisa, assim, talvez para complementar também, a gente está falando aqui de respeitar a opinião, né? E aí tem muita diferença entre também opinião e o que é crime, né, gente? Vamos entender que tem certas coisas. A gente tem o paradoxo do Popper, que eu também sei citar, Glaucia, que fala que não dá para tolerar o intolerante, né? Então, quando ele bater ali num lugar que não é opinião, né, que já ultrapassou a opinião, não dá para tolerar aquilo que não pode ser normalizado. Exatamente, isso, porque isso também hoje em dia é uma loucurinha aí que as pessoas acham que podem falar e fazer qualquer coisa, e não é bem por aí, né, gente? É uma linha muito tênue, assim, mas o que eu quis dizer não é nessa questão do normalizar o que não pode ser normalizado, é realmente respeitar, tirar o orgulho da convicção da mesa, assim, sabe? Só fazendo mais citação. Mais complemento do corte, a música também fala: Pedro, para onde você vai, eu também vou. Porque tudo acaba onde começou. Então, todo mundo é igual na essência. A gente vai sendo inserido de coisas, né? A gente é aquele hardware, como é que é? SSL, flexível, memória flexível. A gente vai inserindo coisas, mas as minhas coisas são diferentes das suas, dela, mas o conjunto pode ser legal, entendeu? É isso, quando se fecha na convicção, você para de aprender. E eu acho que quando nós vamos mudando, né, ao longo da nossa vida, a nossa verdade muda também, né? Sim. O que é verdade para você, que nem você acreditava naquela convicção da sua amiga, e você mudou. E quando você percebe que ela estava certa, por, sei lá, motivos, você muda com essa convicção também. E passa a agregar outras coisas. Não tem problema algum você mudar de opinião. É nobre até você. Puxa, não é admitir que está errado. Admitir que está errado também. Outra, mas também pode estar errado. É porque tem gente que acha que não muda simplesmente porque não acha que admitindo isso tem um orgulho, né? Mas não é simplesmente... A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu simplesmente morri assim. Abraço essa versão também, essa verdade, esse lugar, porque a verdade, ela muda. A gente muda, é isso que eu tô falando. Ao longo da vida, a minha convicção, a convicção que eu tinha com 20 anos é diferente da que eu tive com 30, com 40. Então, a gente muda, a gente não é planta, né? E ainda bem, a né, gente muda se a gente se deixa afetar pelas informações e pelo conhecimento de maneira correta, né? E não dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui, de que as pessoas têm uma certa intolerância ao diferente, têm uma certa facilidade de tomar a convicção como uma verdade, né? Enfim, né? Então...
Mas é legal, estar aberto é isso aí, né? Estar aberto para... Então, mas o que eu quero dizer, assim, ao longo da vida, por exemplo, eu sou uma pessoa antes de ser mãe e uma pessoa depois de ser mãe. Porque claro. os fatos da vida também vão mudando a gente. Vão mudando. Legal. Gente, e aí? A gente passa para o próximo bloco? Mais alguma mensagem para quem está aí perdido no mundo das fake news? Acho que a gente já... Na bolha Dunning-Kruger? Mais uma citação importante. Eu não... Mas ela tá terrível. Vamos fazer um dicionário de citações da Gláucia. Vamos falar de TDAH? Por um minuto eu esqueci sobre o que a gente ia falar. Mas a gente vai te lembrar. Mas vamos falar sobre TDAH nesse contexto de infoxicação que a gente vive, nesse contexto de sobrecarga produtiva que a gente vive. E vamos falar para além do mais do mesmo, né, gente? Todo mundo já sabe que o TDAH é uma disfunção neurológica, que a gente tem de origem genética e epigenética, quer dizer, tem uma influência dos genes e uma influência do ambiente. A gente tem uma questão com memória, com comportamento, com humor, bastante importante. Isso todo mundo já sabe, né? Vamos falar de estratégia, vamos falar de prejuízo ao longo da vida, né? E para além do lugar comum, para além do esquecimento, para além dos relacionamentos e das coisas por fazer, por resolver, tem muita nuance, tem muito detalhezinho, tem muita coisa que afeta a nossa vida produtiva e principalmente profissional, né? E que a gente pode abordar aqui, falar e dar um outro olhar sobre o TDAH. E aí eu fico aqui, né? Só olhando para mim. Somos duas TDAHzinhas, né? A minha questão de hiperatividade é mental. Eu não sei se para Paulinha é só mental também. Sim, total. Eu me mexo bastante, mas eu vou te falar que o negócio é mais aqui do que... nunca fui uma criança, né? E eu descobri meu TDAH aos 26 anos. 26 anos. Eu descobri o TDAH já adulto, quer dizer, passei uma infância toda sendo boa aluna, assim, não tem prejuízo, mas com uma série de questõezinhas que depois você vai ligar os pontos, você vai entender de desencaixe, de questão de pertencimimento, de autoestima, enfim. Tudo vai fazendo sentido. Tudo vai fazendo sentido, né? Então, quer dizer, não é que alívio, né? Você só tem TDAH, não. Ele se manifesta, talvez, de uma forma mais forte na vida adulta, mas ele sempre esteve lá, né? Como foi para você, Paulinha? Quando que você teve esse diagnóstico e como que criança você foi, que adulto você é? Bom, eu vim contando umas coisas no carro, assim, a gente de uns absurdos que eu fazia, tipo, uma vez esqueci o fichário na escola, mas eu só levava o fichário, né? E aí uma amiga me ligou e falou, você não tá esquecendo nada? Eu falei, não tô esquecendo nada. E, tipo, depois que ela ligou e me avisou e me perguntou, e ela falou, seu fichário. Nossa, meu fichário, né? Que eu falei que denunciei a idade também, né? Que fichário, né, gente? Muito tempo atrás. Esqueci a chave na porta, assim. Uma vez eu tomei uma bronca do meu pai, que nunca esqueço dessa bronca, porque eu desci, ele desceu na minha frente, eu desci e deixei a chave na porta. Ele, cadê a chave? Eu larguei na porta. Então, assim... São coisas, e aí eu acho que é importante diferenciar. Você me perguntou, depois eu volto ali no meu diagnóstico, que a gente conversou na reunião de pauta e as meninas, mas várias coisas a gente também tem, né, e tal. E a gente ficou discutindo com que, né, sofrimento a gente viveu tudo isso, frequência, né? Frequência e sofrimento, né, porque... Hoje a gente trabalha um monte de coisa que a gente viveu lá, que, né, as broncas e, meu Deus, como eu posso esquecer, perdi o horário do casamento de um amigo, várias coisas assim que a gente vai trabalhando estratégias, né, ao longo da vida, assim, para não esquecer mais o casamento de amigo, do horário, mas é a base de muito sofrimento. Eu acho que esse é um pouco a régua, assim, né. Então, a primeira vez que uma psicóloga me falou, porque geralmente o TDA está associado a outras comorbidades, né? E eu estava investigando uma depressão, e aí ela falou que, olha, pode ser uma coisa ligada à outra e tal, e a gente foi conversando, e aí eu fui investigar. Eu acho que o diagnóstico é muito difícil, ainda hoje né? Hoje a gente tem muito mais informação,
Então, assim, eu mesma fiz diagnóstico com médicos e tudo, mas sabe aquela coisa de, né? Não tem um exame para comprovar isso, porque o diagnóstico é clínico. Então, a gente fica sempre assim também, né? Acho que hoje a gente conversa mais, se abraça até em relação a isso, no sentido de se entender, mas é muito difícil, né? Tem exames que não são comuns, né, de serem pedidos. Algumas coisas podem, mais de exame de imagem, alguns marcadores aí que você consegue até determinar alguma relação com o TDAH, mas não é uma coisa específica, definitiva. Agora, o pior é quando você vai fazer um diagnóstico clínico, isso aconteceu comigo. Eu fui para uma especialista tentar fazer o meu diagnóstico, porque eu sentia que alguma coisa estava desenquadrada, né? Eu fui mãe aos 26 anos, e aí você percebe que a sua relação com rotina, com padrões, enfim, que tá tudo maluco. Você viveu a vida inteira daquele jeito, mas quando você põe um filho no mundo, você percebe que precisa centrar, que as pessoas normais não funcionam daquele jeito, as mães normais não funcionam daquele jeito, né? Não que... Gente, estou usando a palavra normal aqui de uma forma inadequada. As mães neurotípicas, né, não funcionam daquele jeito, enfim. A gente tem ali uma série de questões que a gente precisa... O que eu estava falando mesmo? Eu esqueci. Que você foi mãe com 26 anos. Você foi atrás do diagnóstico depois. Estava falando da especialista que fez o meu diagnóstico. Isso. Legal. A especialista foi fazer o meu diagnóstico e tem umas questões ali que você precisa levar em conta, né? Porque ela virou para mim e falou assim, mas você é mãe, você tá indo bem, eu estava assumindo um cargo de direção, projeção na empresa que eu trabalhava, tinha equipe, enfim... Tinha uma vida, terminei a faculdade, na época eu estava fazendo uma pós-graduação, tirei carta, dirijo, nunca me quebrei um osso, né? Ela virou para mim e falou assim, olha, eu não vejo você como TDAH, porque você não tem prejuízo. Uhum. Só Deus sabe a que custo, eu levantei todos os dias para ir para a escola, estudar, a que custo eu terminei uma faculdade... Né? A que custo eu consegui me relacionar e me sentir pertencida a algum grupo? Assim, só a gente sabe esse prejuízo, né? E essas pessoas subdimensionam essas questões, né? E aí, assim, você falou da questão do diagnóstico, que hoje é muito mais comum, né? Enfim, apesar de complexo ainda, né? O diagnóstico. Existe essa questão do pessoal dizer que é modinha, né? E não é modinha, que hoje agora, você, de fato... Hoje em dia ainda, né? Hoje em dia, de fato, se fala mais. Hoje em dia, de fato, se conhece mais sobre o transtorno. Né? E hoje em dia, de fato, esse transtorno é mais favorecido pelo contexto que a gente vive. Do vício em dopamina. Né? Então, às vezes, isso fica muito mais evidente. Porque o que é o TDAH? Você não consegue captar a dopamina no seu cérebro e ter a atenção. Né? Uma questão aqui no córtex pré-frontal, e você não consegue processar, fazer funcionar da forma como deveria. Então, assim, não é modinha. Existe prejuízo, né? Se existe o relato, ele deve ser investigado, ele deve ser levado em consideração pelos pais, pelos professores, pelos profissionais de saúde, né? Pelos psicólogos, enfim. Tem que ter um acolhimento inicial, né? Se é TDAH ou não, se é outra comorbidade, se é vício em dopamina, se é celular, se é excesso de tela, se é isso, se é cansaço, se é menopausa, porque menopausa também deixa a gente meio lelé, a gente vai descobrir, mas precisa existir esse acolhimento, né? A gente não pode cair nessa brincadeira, porque se diz isso, por exemplo, do transtorno do espectro autista. Eu ia falar isso agora. Estão falando que se autista é modinha. Gente... É aquilo, né? Que nem a gente vê uma criança pulando no sofá, ou mais agitada, né? É aquilo, né? Nossa, é TDAH. Né? Ou ver uma criança muito quieta no canto, é autista. Aquela velha coisa de dar opinião, né? Do nosso assunto anterior, né? Só fazendo uma breve fala aqui. Mas, por exemplo, quem não é TDAH não passa a menor ideia do que vocês sofrem. Entendeu? Que nem o relato de vocês aqui é muito de coisas, de sentimentos e angústias internas que eu não tenho ideia do que você está falando. Dessa coisa de se reorganizar, porque é muito íntimo seu, a maneira como você...
né, de antes de ser mãe, que para você funcionava, e o que era antes, que eu não tenho ideia, eu te conhecia antes, para mim tá tudo bem, né, passava tudo bem. A gente trabalhou junto e assim... E tava tudo bem. Ou você deixava transparecer que tava tudo bem, precisava fingir que estava tudo bem, se não estava. Então, porque a gente mesmo não entendia muita coisa, né? Exato, porque, por exemplo, eu tenho questões que a gente sempre tem questões que a gente deixa com a gente e não quer mostrar, principalmente no trabalho, né? Eu sou tímida, tenho autoestima isso, tenho uma depressão, blá, 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 né? Mas isso é angustiante, ser o TDAH, porque você, principalmente no trabalho, você é cobrado a todo instante a ser organizado, a ter prazo, ter entregas. Né? E a gente faz. Então, a gente faz. Ou então, quando não faz, a nossa entrega é tão complexa, completa, que as pessoas acabam sendo condescendentes. Mesmo quem não sabe que a gente tem TDAH. Sim. Mas, assim, é um esforço hercúleo você manter uma agenda. É um esforço hercúleo você ouvir um lembrete, fazer um alarme do celular e fazer o que você tem que fazer sobre aquele alarme na hora que o alarme toca. Porque se você desligar o alarme e falar, vou fazer já já, você não faz. Entendeu? Então, assim, a gente se empina feito pipa com muito mais rigor do que qualquer outro ser humano. Tendo vento ou não, né? Tendo vento ou não. E agora, de uns anos para cá, se tem falado muito, né, do TDAH, do autismo, tá me aproveitando. Mas quando você tinha 26 anos, e você também com 20 e poucos anos, não se falava, entendeu? Daí, quando você foi descobrir, é uma coisa, mas não se falava. Então, você era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa esquisita. E tinha a tal da desritmia cerebral, o pessoal falava. Então, tudo era desritmia cerebral. Qualquer pessoa que não funcionasse, fosse lá minimamente organizada e funcional, mas que não funcionasse, não tivesse ali um comportamento padrão, era, que fulano tem uma desritmia. Eu ouvi muito isso. Né, entre as pessoas da minha família sobre parentes específicos, enfim, que devia ser já a linha genética do TDAH pronto para chegar em mim, né? Então e a gente fica estigmatizado, né, na família, esquecida. Gente, eu esquecia tudo na escola, assim, né? E eu acho que o curioso também é entender que cada um, mesmo eu e a Jussara tendo déficit de atenção, a gente lida diferente com as coisas, né? A gente tem dificuldades diferentes e tal. Eu falo estratégias diferentes, né? Eu falo que é curva de rio, a gente vai tentando achar onde vai, né? E foi com muito, muito esforço. Agora, o diagnóstico, ele não necessariamente é para você, né, tomar uma medicação e tal, alguma coisa assim. É para aprender a lidar com isso. Mas foi um abraço para mim. Alguém que disse assim para mim, é isso. Tem uma explicação para todo esse sofrimento, né? E isso não eu não uso para nada, assim, na minha vida em relação a... vou ganhar mais tempo com isso, ou vou ter mais... Não existe isso. Mas para mim, é uma coisa que me ajuda. A gente usa para entender o nosso modo de funcionamento, usa para a gente se relacionar melhor, né, para se posicionar de uma forma, por exemplo, com meu marido. Meu marido, enfim, é a maior paciência do mundo com o meu TDAH, porque ele sabe que eu tenho TDAH, né, então nós temos estratégias juntos, assim, né, para um lidar com o outro, né, serve para isso, mas não que, eu tenho TDAH, então você precisa me tratar assim, ou você... Não, pra gente ter estratégia, né, mesmo no trabalho, né, é interessante que as pessoas saibam o seu modo de funcionar. Não que você vá ser favorecido ou desfavorecido por aquilo, mas o diagnóstico é muito importante em todos os aspectos. Né? E até para você pedir ajuda, né? Porque às vezes você no trabalho, você lembra das planilhas? Não, a gente fazia uma coisa super complementar, né? Porque uma é extremamente organizada, a outra gerentona, a outra extremamente criativa e assim, buscando com uma capacidade de processar informação diferente, né? E eu assim, desse jeito. Enfim, e a gente se complementava, né? E era muito bacana, né? Sempre foi um jogo legal. Por isso que é legal jogar limpo aí, porque aí as coisas positivas, elas se alinham, né? Para uma, porque
eu e a Monique não temos TDAH, mas temos outras questões. Exatamente. Né? Então, as coisas positivas realmente se alinham de todos os lados. Gente, a neurodiversidade, ela é linda e é ela que faz a coisa acontecer. É ela que traz inovação, é ela que cria relações ricas no universo do trabalho, na vida, enfim. E essa neurodiversidade, ela precisa ser respeitada, né? Independente de diagnóstico ou não, enfim. Eu decidi tomar remédio. A Paulinha tem outra estratégia. Eu decidi pela medicação porque, para mim, o prejuízo me fez entender que eu precisava de medicação. Mas para cada um é um caminho, né? Para cada um é um caminho. E é interessante que a gente conviva com todos esses caminhos, que a gente respeite essa neurodiversidade, que a gente se complemente, que a gente, enfim... É uma riqueza sem fim, né? É só mais uma prova de que a humanidade é rica e que, enfim, temos modos diferentes, estamos aqui. De novo, entramos na coisa do respeito, né? De novo, sempre respeito, né, gente? Sempre a humanidade e o respeito. Agora, eu acho que o diagnóstico, o assunto tem se falado mais sobre o diagnóstico, porque eu acho que ele realmente tem se gerado mais pessoas com TDAH por conta da vida moderna mesmo, assim, da coisa da exaustão, de você estar sempre sendo cobrado, você sempre ter culpa. Eu acho que isso... Um parênteses, né? O TDAH é um transtorno neurobiológico e, assim, o déficit de atenção, que é outra coisa, ou a hiperatividade, pode ser um sintoma dessa vida moderna. Aí são duas coisas diferentes. TDAH é uma coisa... hiperatividade e déficit de atenção é outra coisa. De fato, né, eu acho que as pessoas estão indo buscar um diagnóstico, né, de repente para investigar um TDAH, porque estão sobrecarregadas, cansadas. Eu brinco muito, né, que no coaching e outros atendimentos que eu faço, o sujeito está lá caído, sem energia, enfim, não consigo botar pilha numa meta, não consigo resolver um problema, não consigo performar, não consigo... acho que eu estou com depressão, acho que isso, acho que aquilo. Pode ser, mas muitas vezes basta você tomar uma vitamina D, entendeu? Eu tenho TDAH. Não, muitas vezes basta você desligar o seu celular. Né? Muitas vezes basta você... Questão de hábito, né? Basta você organizar a sua jornada de trabalho, basta você botar o pé no freio com algumas questões de saúde e de vida. Exato. Né? Então, nem tudo é TDAH, né? Mas sempre pode ser. Isso é importante de ter esse olhar. Isso que você falou é muito importante, porque eu passei por isso, né? Uma estafa gigante, uma vontade de fazer nada. E fui ao médico e realmente, B12, ferro, tudo lá no chão. E foi só tomar que a vida volta, né? Então, é muito fácil você dar nome do que há atrás e se cuidar, né? E, por exemplo, fazer uma atividade, entrar num ritmo, fazer mudanças de vida do que, puxa, eu tenho TDAH, então, desculpa, foi um jeito de falar, mas tenho isso, tenho aquilo, do que... investigar uma coisa, investigar e mudar hábitos, né? Às vezes, quando é atrás de um rótulo, né? O TDAH não pode ser um rótulo. Ele é um transtorno e você vai buscar a sua estratégia, o seu tratamento, né? Não pode ser um rótulo. É aquilo que a gente falou lá no começo. É muito de você... Tá muito na moda você pôr rótulos, né? Tá agitada. Você tá com não sei o quê. Não, tem que ir lá... passar por um... Tem uma questão importante com isso, porque quando eu comecei a fazer terapia, a coisa já foi um pouco direcionada para algumas questões relacionadas ao TDAH. Então, antes de dar nome, eu já estava ganhando estratégias, já estava entendendo. Então, quer dizer, muitas vezes, você não precisa nem dar nome, né? Agora, é importante, o diagnóstico sempre é uma coisa importante, mas rótulo não é importante. O que eu ia dizer é que a gente não pode esquecer que estamos na era da produtividade, que é insustentável e é um sistema ineficaz para todo mundo, para quem tem TDAH, para quem não tem. Sim. Então, é bom olhar para isso e entender que o contexto que a gente vive está doente, né? Não, às vezes a exaustão virou sinônimo de
de mérito, e o adoecimento é quase falha de caráter, né? É um negócio assim, quando a gente fala de produtividade no mundo corporativo. A produtividade é vista como uma virtude. E quem não produz é julgado. É exaustão. É isso que vocês estão falando. A que preço vocês chegaram à produtividade que vocês entregaram até hoje? A que preço? Então, quer dizer, esse preço ele está sendo valorado hoje, entendeu? Ele tem um valor maior de mérito e de... Gente, chegando nessa exaustão. A gente tem que pensar que entre 2,5% a 5%, segundo dados aqui encontrados no PubMed, 2,5% entre 2,5% e 5% da população adulta podem ter TDAH, dependendo do diagnóstico. Né? Então, isso é uma prevalência, né? Não é uma questão de modinha mesmo. E o que eu acho interessante é, assim, a gente falar a respeito, eu não sei vocês, mas, assim, na minha vida profissional, isso impactou demais as relações, né? Falando em trabalho, relações de trabalho. Nós aqui sempre tivemos boas relações, mas, por exemplo, você ser condescendente com pessoas de uma forma equivocada porque você não se enxerga também competente, você não... enfim, você aceitar entregas que não estão de acordo porque, puxa vida, mas a pessoa, sei lá, ela tem ali uma dificuldade com prazo, com meta, você também tem como TDAH, e aí você é condescendente com aquela pessoa, e aquilo gera um prejuízo no trabalho. Erros cometidos, né, não por negligência, mas por uma questão desse funcionamento complicado. E a gente, isso impactando toda uma equipe, impactando toda uma carreira, né? Então, eu, ao longo da minha vida profissional inteira, me deparei com todas essas questões, graças a Deus, assim, fui levando, fui criando estratégias, fui superando diversas coisas. Mas, enfim, Paulinha, para você consegue enxergar esses... para além do cansaço, outras nuances? No meu caso... bate muito na autoestima, assim, né? De achar que não tenho capacidade para galgar postos maiores ou coisas parecidas, assim. Tem algumas travas, então, falar em público, falar em reunião, é sempre muito difícil. Então, você vai se limitando a coisas que... E o que mudou para você estar aqui no podcast? Estar entre amigas, né, gente? Aliás, a gente conversou sobre vulnerabilidade no episódio 1. Foi lindo, gente. Assistam lá. Porque, realmente, assim... Saber que aqui a gente está num ambiente seguro entre as amigas. Uma delas que me entende mais ainda do que as outras. Algumas não entendem muito, né? Brincadeira. Mas é isso, e tá aqui brincando e se desafiando, porque é bem isso, se desafiar todas as vezes. A Jussara sempre fala dos meus papeizinhos, eu falo que é meu cérebro complementar aqui, porque é isso, dá branco na hora, né? Eu tenho dificuldades, e, enfim, é muito doido. Então estar se desafiando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso que eu acho incrível, assim, independente vocês admitirem o diagnóstico, ok, mas eu nunca vi vocês duas não sou capaz, né? Nesses anos todos. Tipo, não, a gente pina o nariz e vai. Exato. Tipo, eu vou quebrar a minha cara. A gente se ferra, mas a gente vai. Eu vou quebrar a minha cara, mas eu nunca vi nenhuma de vocês duas falarem, não vou porque tenho TDAH, ou me sinto menos capaz, ou me sinto... Não, mas eu vou lá. É um esforço sobre-humano para a gente superar uma sensação de fraude, uma sensação de que a gente não merece o sucesso, de que a gente crença, né? não uma crença. Não tem. Eu já não caio mais nessa armadilha de acreditar que eu não tenho capacidade. Graças a Deus, essa parte assim eu consegui trabalhar muito bem. Mas essa sensação de não merecer, às vezes, ela me pega. Eu acho que é uma do TDAH importante, né? Que é a questão da autoestima, né? Esse não merecimento, às vezes, né? Porque eu que, né? Tenho esse funcionamento todo estrupiado, mereço, né? Estar aqui. Eu mereço porque tô aqui fazendo esforço para chuchu, né? Para chegar lá tanto quanto uma pessoa neurotípica, né? Mas... E depois de tanto tempo que a gente fez direitinho, a gente acaba até começando a acreditar que
Pode ser capaz. Que pode ser capaz. Mas mesmo recebendo bullying das amigas, mesmo com essas amigas aí que... Mas é um esforço diferente. A fraude, se sentir fraude, assim, não é uma sensação só de quem tem o TDAH, você sabe, né? Não. Assim, e não acho que eu tenho, você também talvez deve ter, talvez é mais em comum algum momento da vida a gente se sente assim, né? Em vários momentos da vida, em vários momentos, às vezes, da semana, depende do seu humor, tudo, né? Não é uma coisa que talvez, eu tenho TDAH, então eu vou me sentir mais né? Uma fraude. Não acho que isso seja ligado ao seu processo de TDAH aí. Mas é incrível como vocês eu acho que existem. a culpa de não render, ela ataca todo mundo. Mas eu acho que o que elas querem dizer é que o esforço, o método que elas têm de funcionar com isso é diferente do que nós duas. É mais entendeu? trabalhoso. Isso é isso que eu posso dizer. Mas tá funcionando, né? Querendo ou não, é funcionando. que a gente acha que engana bem. Eu não sei se você lembra quando eu entrei na revista, acho que o cronograma estava atrasado, lembro até hoje, 22 dias. Daí eu cheguei lá e fiz o cronograma voltar pro lugar, na primeira edição, né? E aí... Mas eu me senti assim, eu falava, como eu dentro de mim, assim... Dei sorte, né? Dei sorte. Não, dei sorte, eu fiz tudo errado, eu copiei de... Sabe assim, a sensação interna era terrível, assim, mesmo. E mais do que isso, às vezes você sabe que você fez o negócio direito, mas você é traído pela própria ideia que você tem de que você não funciona direito. Né? Então você, eu fiz tal coisa, falei tal coisa, e alguém vem e diz, faz assim, você não fez tal coisa, você não falou tal coisa. Você se põe em xeque, será que eu fiz? Será que eu falei? Né? Porque você desconfia da sua própria memória, você desconfia da sua capacidade de fazer, você se coloca em xeque o tempo todo, né? Um outro exemplo é a maternidade, né? Que a gente fala assim, eu brinco, né? Eu falo, nossa, eu tenho um filho de 10 anos, tá saudável, alimentado, nunca esqueci no carro, nunca esqueci em lugar nenhum, nem na escola, em lugar nenhum. E aí eu fico lembrando que eu acho que desde que o João nasceu, meu filho, eu sou tensa. Assim, sabe? Quando ele tá comigo, eu tô sempre tensa, assim, né? Então, é esse esforço, assim, que a gente vai sair de casa, eu geralmente dou um piti, porque, assim, eu tô sempre nervosa com essa preocupação, essa ansiedade do que eu vou esquecer. Porque eu preciso manter aquele ser humano vivo, inteiro, com a roupa, né? Hoje em dia, nem tanto mais, mas tinha que levar roupa, tinha que levar fralda. Imagina, sair, esquecer a fralda do menino e tal. Então, é tenso. Remédio. É só isso, é tenso, é sempre tenso. Esquecer de dar o remédio para a criança, esquecer de mandar o lanche para a escola, né? E vocês conhecem outras pessoas com TDAH? Sim. Como será que, por exemplo, quem está ouvindo o nosso pod, né, e tem TDAH, podia Bruno, ser interessado. Tudo bem? Seria interessante você. se colocasse, né, se quisesse colocar a situação comentar a situação que constrange ou que se sente fraude, ou sei lá, porque acho que cada um funciona diferente, né? Ou que se sente, assim, quais são os seus superpoderes? Porque tem também superpoderes, né, gente? É que a gente está enfatizando um lado negativo para que as pessoas se identifiquem e se sintam aliviadas. Mas tem também essa questão de facilidade, de coisas positivas e coisa que a gente faz com muita rapidez, né? Com muita... Sim, tem a criatividade muito mais que você comentou, né? Assim, a vontade de fazer coisas diferentes. Sempre. Sim. E aí, vocês comentaram do diagnóstico e dessa questão de se sentir acolhido. Quando eu fiz na Unifesp um testezinho e tal, e tinha algumas pessoas juntas. A gente se juntou naquele dia, eu e mais 3 pessoas, e a gente ficou, isso também. Sabe aquela coisa? E assim, há muitos anos, né? Então, se falava muito menos disso, né? Então, a gente criou uma conexão ali, porque assim, é isso. A pessoa entende o que você está passando, né? Então, é essa sensação de sentir entendido. Finalmente, alguém entendeu o que eu passo, sentir né? acolhido,
Mas legal, gente, conta pra gente os seus superpoderes, as suas dificuldades. Vamos abrir o coração, vamos criar uma rede de apoio aqui na... Pede pra Paulinha contar o bullying depois que eu cometi. O bullying mais engraçado que você já sofreu por ser TDAH. Isso. Né? Situação mais engraçada, né? Porque tem muitas, gente. E nós vamos abraçar você, nós não vamos te fazer, né, nenhum comentário, nós vamos entender. É isso. Com certeza. Gente, podemos passar para a próxima pauta, que é meio pesadinha? Vamos lá. Vamos falar sobre violência contra mulheres. E vamos falar, para além da agressão física, vamos falar para além do que está aí escancarado. Enfim, nós temos um dado aí do Data Senado, 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar. É muito forte, né? Você mulher, eu mulher, você mulher, você mulher, você mulher. Tenho certeza que nós todas temos algum episódio para falar sobre isso, nem sempre sobre violência física, mas todo mundo aqui já, com certeza, eu arrisco dizer assim e acertar que todas nós já tivemos alguma questão. Até porque somos amigas há 30 anos. Pois sabemos as histórias umas das outras, mas mesmo que a gente não se conhecesse, eu arriscaria dizer que todas nós já passamos por algum tipo de situação como essa. Violência contra mulheres é estrutural, relacionada à desigualdade de gênero e poder. E como é que a gente sai disso, gente? Como é que a gente identifica? Como é que a gente sai? Enfim, eu queria que a gente explorasse. Hoje em dia a gente tem violência psicológica e stalking nas redes sociais. Né? Como fica? Eu, antes de falar o que a gente tem que fazer, eu fiquei com um trecho de uma entrevista da Manuela Dávila, que ela fala sempre sobre isso, né? E ela relaciona o ódio dos homens às mulheres à crise do capitalismo, porque ela fala que o homem, ele está vivendo... que existe a crise do capitalismo e ele está vivendo de uma forma pior, geralmente, do que os pais dele. Então, ele trabalha mais, ganha menos, e ele, por isso, ele está provendo mesmo. Ele não está performando o gênero dele, o que lhe é pedido, né? Que ele é o provedor. Sempre foi pedido, né? Da forma tradicional. Exato, ele é o provedor. Então, assim, ele não está mais esse gênero. E a mulher... Ao contrário disso, muitas vezes vive melhor do que apesar de toda essa violência que a gente sofre, tudo, a gente hoje escolhe os maridos, a gente escolhe se quer ficar casado ou não, a gente tem independência financeira. Pode votar, pode trabalhar. Pode votar, pode trabalhar. Se quer ter filhos. Se quer ter filhos ou não. Então, são várias coisas que, no geral, a gente está vivendo melhor. Então, ela até chama de macho feio, né? Que tem um ressentimento de gênero aí, que pode causar essa coisa, né? Que sai, assim, porque o capitalismo, a crise do capitalismo é social. E a gente traz para o âmbito individual. Os homens ficam se sentindo incapazes, enfim, nesse contexto, né? O que pode ser uma explicação para essa violência aí, né? Vocês estão com carinha de... Eu ia complementar, que eu acho que uma coisa que parte do início, assim, nomear a violência é o primeiro passo para interrompê-la. Porque a gente tem pequenas atitudes no dia a dia de uma sociedade, dentro de uma sociedade patriarcal, que tá ali inserida. E a gente passa achando, que, de novo, normalizando uma coisa que é normalizada há séculos e que a gente não está mais... A gente está lutando para que não seja mais normalizada. Por exemplo... que a gente falou das questões de assuntos domésticos. Por que os filhos homens não são ensinados, até hoje os filhos homens não são ensinados a fazer... Na minha casa Sim, eu ia até colocar isso. Na minha Mas normalmente o normalizado é que os filhos homens não fazem serviços domésticos, enquanto que a filha mulher faz, a filha mulher cuida
dos parentes da casa, né? Às vezes uma menina mais nova do que o irmão, mais velho, tem mais responsabilidade, cozinha, limpa a casa e o cara não. Enquanto isso, o filho homem é motivado, incentivado a estudar, ir atrás da sua carreira, a prover. E a mulher, até hoje, as mulheres que são mais atiradas, né? Que saem desse script, elas até hoje são chamadas de rebeldes, né? A menininha lá, a filha caçula, ela é rebelde, ela é geniosa. Isso confirma um pouquinho o que a Manu Dávila trouxe, né? Que a Paulinha comentou, né? Esse ressentimento de gênero, porque as coisas estão funcionando dessa forma, né? Ainda. Então, porque esse homem hoje encontra mulheres que já sabem, que já nomeiam, que entendem que não precisam performar esses papéis femininos, com muitas aspas, para quem não tá vendo a gente. E aí ele também fica ressentido, porque nunca foi cobrado que fosse assim, agora está sendo cobrado. Por quê? Por que essa mulher acha que não tem que cuidar da casa? Né? Isso. E é muito recente, né? Eu cresci numa casa que tinham 4 mulheres ficavam na cozinha e os homens ficavam sentados assistindo televisão o tempo inteiro, assim, né? Recentemente, até né? hoje, assim, eu passei o Natal agora, de novo, passando por isso. Assim, a louça ainda. Fica com as mulheres, a ceia de Natal é toda organizada pelas mulheres, a gente falou disso também. Eu acho que o homem... Você terminou? Eu acho que o homem não aprendeu ainda, indo na sua... Continuando, ele não aprendeu a conversar e sobre isso. Então, ele já não é o provedor, a mulher está em pé de igualdade, então a mulher fala, não vou, você vai. Ele não sabe conversar e dialogar e se justificar. Se recolocar em outro papel. Ou até admitir. Então, ele parte para uma violência, seja física, verbal. Eu acho. Ele tenta pôr a mulher no lugar dela dessa forma, né? Porque ele não tem como... Me fugiu a palavra aqui. Alguém me ajuda? É o controle. E ela nem tem TDAH, né? Eu não esqueci. Não, deixa pra lá. É isso, ele não consegue colocar os pontos dele de vista, tudo, chegar num comum acordo, porque ele acha que ele ainda é aquele provedor, mesmo ganhando menos, tudo, ele tem uma colocação dele ali. Então, mas é porque isso não é normalizado até hoje. Você entende? É isso que eu falo, que o início, tudo começa daí. É você nomear a partir do início as coisas. Porque aí sim a gente vai indo para uma transformação de sociedade. A gente está numa luta, a gente não está numa transformação. É essa a diferença. A gente está lutando, que a gente já está mudando. Tanto é que a reação dos homens é um sinal de mudança. É um sinal de que as coisas estão mudando, porque senão eles não estariam reagindo a uma coisa que está mudando. É difícil porque mudança sempre é traumática, né? Assim, é uma posição de privilégio. É lento e traumático. Se você lembrar que, sei lá, faz muito pouco tempo que a gente não podia votar. Sim, né? Muito a gente não podia se separar. Eu não podia ter contas. A gente poderia ser... Tinha que ser conjunta. Poderia ser morta pelo marido em legítima defesa da honra. Sim. Até recentemente. Então gente. é um caminho, e eu acho né? que o fato da gente... Ontem mesmo eu estava com os amigos do trabalho conversando sobre isso. Então eu acho que é um tema que a gente fala, que a gente até cansa de tanto que a gente está falando ultimamente, né? Porque... É isso, as mulheres já estão há muito tempo conversando sobre isso, falando, se reunindo, se ajudando e tal, e falando, ai meu Deus, tá ruim, vamos mudar, não sei o quê. E os homens estão começando a ter que se mexer em relação a isso, porque agora eu percebo um movimento de cobrança sobre posicionamentos, né, de homens, porque antigamente era isso, era só a gente se debatendo ali, só a gente se falando, e agora estão chamando os homens para... Homens chamando homens. Sim. E a sociedade no geral, assim, porque as coisas estão acontecendo. Então, assim, todos esses casos de feminicídios horrorosos que a gente viu recentemente, eu vi muita gente nas redes sociais falando, e aí, você homem? Teve um movimento de, e aí, você não vai se posicionar sobre isso porque não te diz respeito, né?
Sendo que a gente sabe que, né, a violência infelizmente, vem dos homens. E a gente diz essa questão de... Por exemplo, eu lembro também que eu conversava muito com meu ex-marido. Você não se posicionou no seu grupo de WhatsApp? Então você é cúmplice. Você está sendo cúmplice dessa violência, né? Então alguém tem que parar e tem que começar a parar por algum lugar, né? Onde eu vejo uma mudança assim, mais palpável é no meio judicial, né? Porque a gente hoje vê, é mais comum você ver divórcios, por exemplo, com guarda compartilhada, que não era tão comum. Sim, os pais com uma participação muito maior na educação dos filhos. Os pais, os homens, fazendo questão dessa participação, né? Eu vejo mais isso. Porque eu vejo, antigamente o pai largava a mãe e tchau, e, né, ainda acontece muito, mas o que eu vejo é muitos homens fazendo questão dessa participação da guarda compartilhada. Você falou dessa questão jurídica e me vem na cabeça que hoje você tem uma compreensão muito maior da violência de gênero no judiciário, né? Do quanto, por exemplo, uma mulher que está passando por um processo, um litígio familiar ou qualquer outra, ou está ali acusando alguém de assédio ou fazendo qualquer outra demanda judicial ali, o quanto ela sempre foi desacreditada, por mais que ela estivesse numa posição de demandante de uma ação, né, judicial, o quanto ela era desacreditada pela outra parte, ou pelo juiz, ou pelo sistema judiciário, né, que isso vem mudando, né, a passos lentos, porque você vê ainda muita coisa acontecendo nesse sentido, mas isso vem mudando, se reconhece que as mulheres passam por isso, e por isso tantas mulheres deixaram de denunciar assédio, de ter as suas demandas familiares, de guarda, de resolver seus litígios de um divórcio, de uma relação, porque era um processo doloroso. Quer dizer, além de toda a questão em si já ser dolorosa, você ia ali enfrentar um juiz, um advogado, um promotor, além de tudo um julgamento extremamente violentos, né? Enfim. Eu acho que o julgamento social, ele ainda existe. Mas apesar de todo o ódio disseminado aí, a gente também tem o acolhimento. Eu não consigo mensurar a proporção, mas a gente vê um movimento disso. Por exemplo, aquela moça que viajou sozinha e acabou morrendo na vala lá que ela caiu na trilha. Muito se viu o julgamento de que aconteceu porque ela estava viajando sozinha, uma mulher viajando sozinha, e teve muito comentário, muita opinião a favor de falar, escuta, ela estava só viajando sozinha, é simples assim. Por quê? Por que uma mulher não poderia? Não está se culpando o verdadeiro culpado, que é o guia que deixou ela sozinha, não sei o que, não, ela tá culpando o fato de ela ser mulher e viajar sozinha. Então, quer dizer, é normalizar o que não pode ser normalizado, de novo, entendeu? Até uma das perguntas aqui, por que a gente pergunta por que a mulher não saiu de um relacionamento abusivo ou tóxico que ela apanhava, e a gente não pergunta por que o homem bateu, ou por que ele abusou, né? A gente tem que começar a mudar as nossas perguntas, né? Uma outra pergunta que a gente anotou aqui também quando a mulher sofre uma violência, se pergunta, mas o que foi que ela fez? Por que ela mereceu isso? Assim? Ela deu motivo. Qual foi o motivo? Por que ela não saiu? Né? Ela deu motivo. Então, agora eu não sei se vai... Não, eu queria voltar a bater na tecla da questão do ódio viralizado contra a mulher, né? Porque eu acho que isso é um fenômeno em si. Não é só fruto dessa questão da relação de poder, do macho ferido, enfim. Ele tem uma dinâmica própria, né? Eu estou vendo aqui algumas pesquisas, né? Inclusive na ONU, alertam para o fortalecimento da machosfera nas redes sociais, né? Então você tem uma percepção na geração Z, por exemplo, que é a maior usuária que é uma das maiores usuárias de internet, de rede social, enfim,
falando que 70% deles acreditam que a linguagem misógina e divisiva aumentou nas redes sociais em 2025. Isso é um levantamento recente. Sim. Entre a geração Nas Z. redes sociais. Não entre a geração Z, nas redes sociais, de forma geral. Então, existe um fenômeno em si de talvez uma resposta, né, a tudo isso, mas assim, o quanto isso cresce, né, ali, porque eu acho que é onde encontra espaço, né? Quer dizer, a gente tem opinião pública e mecanismos aí trabalhando para combater feminicídio, violência contra a mulher, esse discurso de ódio e tudo mais, mas nas redes sociais esse discurso de ódio encontra espaço ainda para... Ele não só encontra espaço, ele é disseminado propositadamente. Para isso, para disseminar mesmo o ódio contra a mulher, né? A favor da manutenção do status quo, né? Que a gente quer que permaneça o patriarcado do jeito que está. Então, assim, e é uma reação. Mais uma vez, a reação é forte porque a mudança também é muito grande, né? Sim, porque a mulher ela tem saído completamente do script, do papel que foi imposto a ela. Exatamente. Então... Isso é tão latente, né, que em 2025 a gente teve a inclusão da violência digital, né, contra a mulher na Lei Maria da Penha, né? Então, enfim, esse crime digital ele vem de xingamentos, de ódio à classe da mulher como um todo. Ele vem na forma de stalking, né, no privado, ali no PV, no direct, na forma de ataques diretos, individuais, de perfis nomeados ou não, né? Então, enfim, isso realmente... E é tudo o começo de onde vai desencadear os feminicídios que a gente vê acontecendo de forma cada vez mais brutal e mais frequente, né? Quer dizer, mas também não é porque não combina no feminicídio que não é violência, não tem que ser combatido, que não é grave. Eu ia falar grave, isso. Os julgamentos, né, que as mulheres recebem são violências. São violências também, de alguma maneira. Por exemplo, uma mulher que não quer ser mãe. Quantas vezes... Monique pode falar disso. Quantas vezes eu ouvi homens e mulheres inclusive, falando que essa mulher ela é menos mulher porque ela não quis ter essa experiência da maternidade. Aí vem as nuances, né, que vão caminhar para uma violência, devem ver as nuances, né? Agora, em contrapartida, só complementar para você entrar, amor, que eu queria ouvir a sua opinião, até porque você tem lugar de fala nisso. Em contrapartida, eu vejo homens que tiveram filhos e não são pais, né? Eu tenho um exemplo disso em casa com o pai da minha filha, que é o pai Instagram. Assim, eu sou divorciada há mais de 10 anos, ele nunca, nesses 10 anos, nunca me ligou perguntando, tá indo bem na escola? Precisa de alguma coisa? Nada. Ele é aquele pai instagramável, ele tira fotinho para todo mundo ver que tá tudo bem. Nunca fez a guarda do jeito que deveria, do jeito que está no papel legalmente, que era pegar ela a cada 15 dias, passar o final de semana. Nunca fez isso. Nunca foi julgado, assim, né? A sociedade não julga, né? Exatamente. Eu acho que a gente ainda vai ter um pódio, uma parte de pódio sobre maternidade, né? Então, só vou falar um pedacinho. Eu já fui julgada muito mais por mulheres pela não maternidade do que por homens. Então, eu acho que muita coisa que acontece, as mulheres ainda não se apoiam como deveriam ser apoiadas, não só no quesito maternidade, mas na questão, saiu desse jeito, procurou, estava sozinha. Eu acho que os homens falam, mas as mulheres, elas... enfatizam também esse discurso. E esse discurso. Então, enquanto as mulheres ficarem nessa, terem a visão machista, porque a maioria, entendeu? A maioria ainda educa os filhos para não arrumar a cama, para não lavar o copo, a maioria. E isso é uma ponta do iceberg. Eu crio filho achando que toda mulher que se aproxima dele é uma vagabunda. Porque eu já vi muita mãe de filho homem falar, essas vagabundas. Com qual vagabunda você vai sair hoje? Né? Tipo isso. Né? Até que uma delas vira sua nora. Daí não é mais, entendeu? Porque
Porque uma hora uma vai virar. Mas aí a boa nora é aquela que cozinha, que Então, limpa a casa, que faz todo um todo... pacotinho. Péssima nora. Tem todo um pacotinho, né? Mas a questão maternidade, eu já fui julgada por amigas, entendeu? Por desconhecidas, por parente, pela questão da não maternidade. A escolha de não ser mãe. Não porque eu não queria, não podia, não quis. E que eu acho que é pior. Mas isso revela uma coisa mais profunda, né? Que acaba combinando, reforçando esse discurso de ódio contra a mulher, né? Exato. Então, é isso que eu acho importante. Existe o discurso da mulher, de ódio dos homens, mas que muita mulher endossa. Essa é a palavra que estava me faltando. Ou Outro dia eu vi um recorte que eu achei interessante e me veio isso na cabeça. Era uma dessas antifeministas aí que eu já não sei. Que tá na moda também, né? Esse monte de canal aí de coaching antifeminista. E ela falou assim, essas mulheres são muito mal amadas, porque qual é o problema de eu querer fazer uma comida pro meu marido e ter a janta pronta quando ele chegar? Não tem problema nenhum. Se for escolha dela. Não tem problema nenhum isso. Se for escolha dela, não tem problema nenhum. Agora, por que isso não pode ser igualitário? Por que num dia da semana ela faz a janta e no outro dia da semana ele... Já que ela também trabalha fora, vamos no cenário atual, né? Porque realmente hoje muitas mulheres, mesmo as que são antifeministas, tem muitas que trabalham fora. Por que o homem não pode... O marido não pode ser um cozinheiro um dia da semana também. Porque é isso que a gente questiona, não é o fato de o papel de um é uma coisa, o papel... Não, vamos ter relações igualitárias, e todas as relações, não só as afetivas, todas. Sim. E eu acho até que a mulher pode ter essa coisa do homem pagar tudo, fazer tudo, ela lavar a louça, lavar a roupa, passar, engomar, desde que haja o respeito. Uhum. Desde que haja o respeito. E seja um combinado. E na hora que ela falar, não quero, posição de papéis, né? Não quero hoje. Ele fala, beleza, hoje eu faço. Ou não. Eu acho que é tudo uma questão de respeito. Não é uma obrigação. Exato. Né? O cara ela quer uma vida do que não vou nomear, uma princesa ou sei lá o quê, quer cuidar do marido. Ela pode, contanto que seja respeitada como mulher. Deixar de trabalhar para cuidar dos filhos. Exato. Outro dia eu vi também um recorte legal, vou só complementar aqui. Não tenho grande por esse artista, mas o que ele falou me chamou muito a atenção. O Rodrigo Faro. A mulher dele, eu não sei se ela... A Vera Viel. Ela era modelo quando eles se conheceram, casaram, não sei o quê. E eu acho que ela meio que estagnou a carreira, assim, para cuidar dos filhos, para ficar vivendo mais essa vida. Ele que ascendeu e ela ficou numa vida mais... No cuidado doméstico, exatamente. E eu achei tão bonito que parece que agora... Eu não vou saber a fofoca pela metade, tá? Quem souber melhor me fala. Mas parece que ela tá doente, tem uma... Não sei se é câncer, não sei o que é. Eu sei que tem alguma questão aí de saúde que ele saiu da rede de TV que ele trabalhava para poder cuidar dela. E aí questionaram, falaram, mas você não tem que trabalhar para gerar a vida que você... construiu, né? Porque é uma vida cara, um padrão de vida caro. Ele falou, não, porque é o seguinte, essa mulher, ela dedicou a juventude dela para mim. Ela abriu mão de tudo por mim. Ela cuidou enquanto eu estava ascendendo e estava dando essa vida confortável para minha família, ela estava gerindo tudo em casa. Né? Eu tive espaço para crescer porque eu tinha esse apoio. Então, hoje, a minha consideração ela dedicou a juventude dela todinha, ela abriu mão de todos os sonhos dela para dedicar a juventude dela à nossa família, agora é minha vez de fazer esse papel. Eu achei isso tão... Até porque financeiramente, vamos combinar, ele é um artista que ganha muito, sempre ganhou muito bem e
ele não pararia se não pudesse Sim, viver. é que talvez ele não consiga manter o padrão, mas assim, não é que vai morrer de fome. Ele não vai deixar de ser artista, né? E ele vai poder dar o apoio. Pode falar. Não, eu ia mudar de assunto. Eu só queria falar uma coisa que tem a ver com o assunto da violência. Eu acho que tem a ver com o assunto da violência. Eu acho que também o que tem aumentado são o número de mulheres que optam por estarem sozinhas, em vez de um companheiro, porque simplesmente não acreditam mais. Claro, esporadicamente tem um homem, saem com homens, mas não acreditam mais no relacionamento, porque não querem mais ser desrespeitadas também. Eu assisti um podcast que usou um termo para isso, que chama hétero... Como que era, João, que eu falei? Gente... A TDAH. A gente vai achar e vai colocar no GC aqui. O Conrado vai ajudar a gente. Esqueci. E ao contrário, não acontece. Um homem fica sozinho quando a mulher não quer mais ele. Entendeu? É difícil um homem sair do relacionamento por conta própria. Pra ficar sozinho, né? Pra ficar sozinho e fica anos sozinho. Ele fica porque anos sozinho quando uma mulher não quer ele. E o que está acontecendo agora é a mulher ficar sozinha e se virar muito bem e ficar felizona. A mulher não quer mais. Porque não quer um cara. Entendeu? E eu acho que isso deve deixar os homens muito com ponto de interrogação. Por quê? O heteropessimismo, lembrei. Heteropessimismo. As mulheres não querem mais ficar sozinho. Sumiu. Ficar sozinho do que com um homem. A gente tem Vamos só focar aqui para a gente falar de comportamentos e de coisas para minimizar esse ódio, essa violência, enfim, que a gente consiga trazendo, pelo menos no discurso, que aconteceu? Quer arrumar? E aí a gente volta? Podemos. Eu acho que passou do tempo dela. Ela tem um automático. A gente passou todos os tempos, né, Ju? Eu queria... Agora que eu tô vendo que o relógio tá atrasado ali. Não, aquele. A gente já tem 1h30, né? Aí, não, é só começar de novo. Eu queria falar um negócio, Ju, A gente precisa Mas começar. você toma agora, porque a gente vai ter que editar mesmo, não tem jeito. Esse programa vai ser cheio de edição. Eu começo? Pode falar. Tá. Não, eu só queria comentar que eu acho que quando a gente fez a pauta, a gente tentou sair mais do mesmo que a gente estava falando. E eu lembrei de uma coisa interessante, que também rende muito assunto, talvez a gente possa voltar, que é sobre o não estudo do corpo feminino, que eu acho isso uma violência absurda, né? Porque o quanto a gente sofre porque o corpo feminino não foi estudado ao longo da história, e aí muitas mulheres chegam em consultório, hoje não se sabe, dizem, tá tudo bem, não tem nada com você, mas porque não foi estudado isso. Eu comecei a ter essa noção assistindo um TED Talk sobre autismo, e a menina falando, ninguém nunca achou que eu era autista porque não se conhece o autismo no corpo feminino, né? E daí fui ler algumas coisas e vi que só em 93 os Estados Unidos obrigaram que fosse feito estudos clínicos com gêneros diferentes, assim, né? 93? Agora 93, 1993. Para uma lei de revitalização dos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, né? Então, eu achei isso muito curioso, assim, e acho que isso é uma violência que a gente sofre diariamente e que é uma nuance da violência, né? Isso e aí me lembra um caso que a gente também discutiu o meu caso, que a gente discutiu também na reunião de pauta, e eu nem ia comentar aqui, mas agora que você tocou nessa questão médica, eu acho que é importante comentar. E quanto a gente é negligenciado na prática médica de forma geral, né? Por exemplo, o parto, o puerpério, a gestação, enfim. Sem entrar no mérito se é serviço público, se é serviço privado de saúde, mas a gente sofre, eu pelo menos sofri em 2006, violências, como chama? Violências obstétricas de diversas formas, né? Desde exames de toque inadequados, até agressão verbal, até ridicularização. Eu numa sala de parto,
anestesiada e recebendo lá a sutura, né? Depois de ter tido meu filho com um parto normal, mas que precisou de uma abertura, de um ponto cirúrgico ali, eu reclamei de dor na pelve, né? E o médico, os 2 médicos, não sei se era médico ou anestesista, 2 médicos, enfim, não vou me recordar, meu filho já está com 19 anos, mas olhando um para a cara do outro e dizendo, olha, ela sabe o que é pelve, né? Então, assim... E dentro disso que você falou, tem milhares de tipos de violência, né? Milhares de tipos de violência. Desde a medicação, porque, assim, eles te põem lá com dor, num pré-parto e te desassistem, te largam lá. Quer dizer, isso aconteceu comigo e deve acontecer no serviço de saúde com N mulheres, deve ter acontecido, enfim. Então... Mas isso teve uma mudança também, que foi bacana. Teve uma mudança. Porque... Se fala hoje muito em violência obstétrica, foi aí que eu fui perceber, anos depois, vendo programas e vendo coisas, de que aquilo que eu tinha passado não era normal, né? Que aquilo foi uma violência. Então, inclusive, assim... eu acho que tem uma lei agora, não sei, que põe as enfermeiras... as mulheres não podem mais ser atendidas sozinhas. Isso, tem utilidade pública, hein, gente? Eu vou comentar, porque assim, também, uma vez eu fui fazer um exame de... isso, né? Anestesiada. E eu fiquei realmente com medo. Eu acordei chorando do exame, de tão preocupada que eu tava. Pedi pra enfermeira, ai, me ajuda, cuida de mim e tal, porque quando eu entrei na sala era um homem. É uma loucura isso. Não foi uma coisa que eu fui pensando. Eu cheguei lá, me deu essa sensação horrível. E a gente volta de anestesia mais sensível, tudo. Eu tava em prantos, assim, né? E aí, hoje em dia, existe a lei que garante acompanhante para mulher em qualquer tipo de exame com anestesia. Então, você, mulher, que for fazer um exame, você pode pedir para ter um acompanhante na sala. É a lei 2.737, que é isso. Já é um avanço, porque, né, quando que a gente acha que vai fazer um exame e vai se sentir tão mal desse jeito, né, gente? Então, são sensações que outro dia também eu vi isso numa entrevista... que são sensações que os homens não sentem, não têm ideia do que é. Jamais vão saber o que é viver com medo. Você sair na rua com medo, você fazer um exame com medo, você ir para uma coisa natural da vida linda, um momento lindo, que é ter um filho, uma mesa de pato com medo. Jamais eles vão saber. Exato. Né? Eu ando na rua e não sei se eu contei até aqui, sei lá. E eu, Massal, que é meu marido, a gente anda junto e vira e mexe, eu viro para trás. Andando na rua, eu viro e mexo, olho para trás. Mesmo com ele? Mesmo com ele, porque é um hábito meu. Tô olhando, viro para trás. Isso lá, quando a gente começou a namorar, ele falou, por que você vira para trás? Eu falei, porque eu quero saber quem vem atrás de mim. Se tem alguém vindo atrás de mim, quem é? Então, ele nunca tinha parado para pensar. Acho que ele nunca tinha olhado para trás. E uma mulher nunca fica sem olhar para trás. Entendeu? Qual que é o homem que tem medo de andar na mesma calçada? Eu acho que ele nunca tinha se ligado que a gente fica, entendeu? Passa por isso. Quantas vezes eu tô sozinha e, sei lá, eu tô com um guarda-chuva e eu empunho o meu guarda-chuva, por exemplo. Entendeu? Esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Um cara tava andando e ele percebeu que eu tava olhando para trás toda hora, ele mudou de calçada. Eu falei, nossa, que bom, né? Que os homens também estão percebendo que isso é uma questão para as mulheres, né? Porque foi fato. E aí também, não sei se você vai falar alguma coisa, mas outra utilidade pública, né, gente? 180 para violência contra a mulher, pode ligar. Serviço gratuito para quem sofre, para quem viu alguma violência, ligue para 180. E não tenham vergonha, né, de denunciar, gente, porque... Se mete a assim, colher, hoje sim. você, amanhã pode ser sua filha, pode ser sua amiga, pode ser sua irmã, podem ser muitas outras mulheres, né? Incentivar. Então, isso. Falar para sua filha, para sua prima, para sua Se posicionar, sobrinha, fale, denuncie, viu, reclama, conta. denuncie, vai passar por louca, que seja, mas faça o que tem que ser feito, né? E eu não sei se vocês viram, mas o governo federal está com algumas ações contra o feminicídio, né? Sim. Um pacto de enfrentamento com vários ministérios, com prefeituras, estados e tal. E foi sancionada uma lei que dia 17 de outubro é a data do luto e de memória contra as mulheres que sofreram feminicídio, né?
Que até tem o caso emblemático da Tainara, que perdeu as 2 pernas e depois veio a falecer. Coisa horrorosa, né, gente? Então, acho que são algumas políticas públicas aí também importantes para a gente olhar para isso. Dar luz, né? Dar luz para a questão, cada vez mais luz. E, enfim, é um ponto bastante importante. E eles estão preocupados também em fazer esse tipo de atividade pública, de viralizar alguns videozinhos mostrando quais são os sinais que você pode fazer para identificar a violência. Então, isso é bacana também, porque é bom pesquisar para saber como que você também consegue se proteger, né? E assim, também para virar o jogo, né, gente, vamos falar da questão cultural e de microcomportamentos, né? Você, homem, olhe para os comportamentos de outros homens e se posicione quando ele estiver se excedendo com relação ao desrespeito com uma mulher ou que está sendo violento com uma mulher, enfim. Prestem atenção, se posicionem. Vocês, mulheres, não descredibilizem outra mulher, não ouçam, acolham, tenham escuta, se posicionem com relação a outros homens, ao seu parceiro, ao seu amigo, ao seu irmão, enfim, coloque a questão de forma justa quando eles estiverem se excedendo, sejam claras, sem medo de se posicionar. Eu acho que enquanto a gente estiver em silêncio, a coisa vai continuar acontecendo, a sem sociedade ódio vai no coração, continuar... porque acho que quando a gente defende uma causa assim, aquelas feministas são também super... São anti-homens. Não é verdade, gente. Não é essa nada a questão, ver. gente, não é essa questão. Não é achar que todos os homens... Mais um pouco da questão do factfulness lá, né? Nem todos os homens são canalhas. Vamos fugir da generalização. Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Isso a gente precisa pensar. E vamos nos posicionar, né? Então, assim, no dia a dia, ajudando outras mulheres da forma que a gente conseguir, apoiando movimentos, né? Fazendo parte de iniciativas coletivas que tenham esse foco aí de prevenção da violência contra a mulher, ou de micromachismos, ou de misoginia, ou de, enfim, a gente ter sempre esse olhar vigilante, né, e se posicionar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para mudar um comportamento de uma sociedade inteira, que eu acho que é só assim que a gente vai conseguir se posicionar e alguma mudança. Falar sobre isso dentro de casa, para as crianças, né? As crianças, criar Conversar filhos sobre isso. para um mundo menos misógino, menos violento contra as mulheres, cobrar políticas públicas, né? Acho que é importante a gente ter esse foco cidadão, né? E cobrar sempre que possível, participar das assembleias públicas, das discussões, dos movimentos, dos abaixo-assinados, a gente estar de olho nessas questões sempre, né? Encerramos o assunto, violência contra a mulher? Podemos partir para as perguntinhas incômodas? Sim. Então vamos lá. Eu ia só finalizar com uma frase para Uma citação. Não, pior que eu nem sei. Eu não sei de quem é a citação. Tá vendo como eu sofro mais bullying que você? Só eu acho que é importante também finalizar com uma frase de efeito que eu já falei aqui, mas gostaria de enfatizar, que é: não normalize mais o que não pode ser mais normalizado. É isso. E chega de violência, né, gente? Para a vida ficar melhor para todo mundo. Para mulher, para homem, para todo mundo. Chega. Isso aí. Meninas, as perguntinhas do nosso quadro final aqui, eu não sei. Mas eu acho... Eu vou fazer uma pergunta só, tá? Porque acho que a outra a gente respondeu ao longo do programa. Qual foi a vez em que você tinha absoluta certeza de que estava certa e depois descobriu que estava enganada sobre um assunto importante? Cri. Eu falei aqui sobre isso da minha amiga, que vocês querem até saber qual era o assunto? Ah, a gente quer. Na verdade, eu fiquei curiosa porque você falou depois de anos. Eu queria saber depois de quantos anos você mudou de opinião. Então, eu não sei te dizer, mas passou-se um bom tempo. Isso, é polêmico. É polêmico. E era um assunto importante. É um assunto polêmico. Era sobre aborto. Paulinha.
Ai, gente, não me lembro, né? Óbvio. Porque a gente tá sempre certa, né, Paulinha? Eu falei isso brincando na reunião de pauta, mas é mentira. Eu acho que eu sou aberta, assim, pra ouvir as coisas, pra entender. Eu tenho valores muito consolidados, assim, então tenho algumas coisas mais rígidas, assim, do que eu acredito, do que eu defendo e tal. Mas eu gosto de ouvir outras opiniões, eu gosto de entender outros lados e receber outras posturas, assim. Acho que não sinto que eu sou fechada para não aprender, sabe? Então, enfim. E também, como eu brinquei que eu me acho sempre certa, mas na verdade talvez eu me ache nunca certa. Então a gente fala, tá bom, tudo que eu ouço eu repenso, né? Esse TDAH aí. E eu acho legal essa coisa da gente ouvir opiniões contrárias, porque aquilo que eu falei também da música do Raul, a gente pode mudar a opinião e pode também não mudar a opinião, né? Pode reforçar o que a gente acredita. Pode reforçar, como aconteceu também, vou rapidamente um caso. Eu nunca fui adepta a relacionamento aberto, não tenho nada contra quem gosta, mas eu um certo dia fui convidada a ter um relacionamento aberto e eu testei e eu tive a convicção de que eu realmente não gosto. Então, é aquela coisa de você também reforçar aquilo, né, o seu valor. Você tem aquilo lá dentro de você e você também reforça. Mas acho importante isso, experimentar, ouvir, estar aberto, né? Acho que esse é o bom da vida, né? Porque senão a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Monique. Não tenho um episódio. São vários, assim. É que eu não tenho um que eu lembre. Eu sempre tive várias verdades. Para mim é isso. E que eu quebrei a cara, porque veio alguém com argumentos que me fizeram repensar e eu, beleza, troquei a minha opinião, balanceei isso e troquei. E não vejo problema algum, assim, né? Por isso até que falei antes, em você mudar a opinião desde que isso te faça crescer e te faça melhorar a sua questão ali, seu caráter. Legal. Eu assim, também não consigo me lembrar Aliás, eu me lembro de uma questão específica, mas o que eu consigo me lembrar é que toda vez que eu descobri que eu estava enganada sobre algum assunto importante, eu estava redondamente desinformada, né? Então, as minhas fontes não eram primárias, né? E aí, ao longo da vida, aí, sendo jornalista, a gente aprende a lidar com isso. Eu lembro, por exemplo, sobre terapia, né? Eu achava que terapia era uma coisa que não funcionava, né? Até que eu fui ser editora de uma revista de psicologia, né? Tive contato com neurociência, psicanálise, psicologia, fui ler muita pesquisa, muita teoria, muito autor, enfim, muitos expoentes da psicologia e da psicanálise, e eu descobri que terapia era fundamental para qualquer ser humano, seja para cuidar de questões de saúde mental, seja para o desenvolvimento pessoal e para o autoconhecimento. Mas um corte polêmico, seja para fazer terapia, para aguentar pessoas que não fazem. Ela quer viralizar. Ela quer vários cortes. Enfim. Eu tô amando. Vai ter tem um corte lá que já bateu 530 mil. Então, eu tô amando. Vamos lá, outro dia me perguntaram, por que você faz terapia? Aí eu respondi isso. Eu falei, para aguentar pessoas que não fazem. E tem a clássica também, né? Que circula aí pra manter o réu primário, né? Manter o réu primário. Mas é isso, gente. Olha, foi um programa bacana, discutimos vários temas aí importantes. Quer dizer, importantes para quem? Do nosso ponto de vista são importantes, mas violência contra a mulher é um tema extremamente importante. Desinformação, fake news, efeito Dunning-Kruger também. TDAH também. É tudo importante, na verdade. Discutimos aí essas 3 pautas. Foi um programa legal, espero que você tenha gostado. Você que está aí com a gente até o final, espero que você tenha gostado bastante. Curta, comente, compartilhe. Faz isso agora para não esquecer. Se você é TDAH, faz isso agora para não esquecer. Faça comentários. E é isso aí, gente. Obrigada.